Olá, seja muito bem-vindo ao Faith with Fluence. Hoje é o nosso quinto encontro. Eu fiquei aí 2 semanas sem postar o Faith with Fluence porque teve viagem, então desorganizou minha rotina, mas vai ter vlog. Então eu já te aviso, já te peço para você se inscrever para não perder nada e para também curtir logo no começo do vídeo para me ajudar na entrega, também compartilhar com aquela pessoa que você sabe que vai ser uma mensagem boa para ela também. E como eu sempre digo, se você não assistiu os outros Faith with Fluence, eu recomendo principalmente o primeiro, que eu ensino aí métodos de estudo, vocabulário da Bíblia, o principal com a simbologia. Tem planilha para você colocar as suas palavras novas. Então volta lá e assiste também o primeiro episódio. E hoje nós vamos falar sobre Psalm 91, ok? Que é Salmos 91. Eu sei que muitos de vocês já devem ter até na ponta da língua esse salmo, e é um dos salmos mais bonitos, na minha opinião. Ele fala muito sobre a proteção de Deus. E vamos ver ele em inglês também, né? Vamos aprender ele também em todas as formas. Vamos lá então. First verse. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. Second, this I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. E como sempre, as palavrinhas em vermelho serão as que nós analisaremos com mais calma, que eu considero de muita importância, um vocabulário muito bom. Então vamos lá, começando aqui, deixa eu só voltar aqui para vocês não esquecerem. Olha lá, those, a gente começa aqui com those, né? Então aqui, o que seria esse those? A gente tem, deixa eu me colocar aqui no meio para não atrapalhar vocês. A gente tem esses pronomes demonstrativos, que é como se fosse este copo, esta caneta, este celular, aquele. Isso é o pronome demonstrativo. No inglês, existe this para algo que você está apontando que está perto de você. Então, se está perto de mim, o meu celular está perto de mim. Então, this cell phone, this phone, certo? Este celular. O that você vai apontar para algo que está distante de você, que é aquele. Então, se o meu celular está longe, that phone is mine, ok? O this é o plural de this, ou seja, estes. Nesse caso aqui, estamos com o exemplo do coração. Coração, heart. Então, this heart, one heart. These hearts, two hearts. This. Presta atenção na pronúncia. This, one. This, two. This, this. This, this. Ok? E o that, o plural de that, é those, que seria aqueles. Então, that heart, those hearts. That heart, those hearts. Certo? Super easy, mamão com açúcar, bem tranquilo. O que mais complica seria a pronúncia entre esses dois aqui, que são muito parecidas. Então, this, certo? E aí, qual que é o contexto, né, aqui? Those who live. A gente sabe que who, a gente viu também em outros encontros do Faith with Fluence, sobre as perguntas de WH, WH questions, que é o who, que é what, when, where. Esses aí também são muito importantes. Então, se você já assistiu, você chega aqui sabendo que who significa quem. Então, aqui, aqueles, lembra aqui, ó, vamos lá. Those, aqueles que, quem, aqueles quem. Só que pra gente fica como que, né? Aqueles que vivem,
aqueles que vivem. Falando, tem o who porque é especialmente de pessoa. Então, aqueles que vivem, certo? Então, those, aqueles, certo? E aí, depois do those, in the shelter, a gente encontra o shelter, que é abrigo. In the shelter of the Most High. In the shelter, no abrigo. Então, aqueles que vivem no abrigo do Altíssimo, Most High, Altíssimo, certo? É o Most High. Então, palavras novas, tem a planilha lá, vai anotando, relembra sobre a repetições passadas, tá? Most High. Find rest in the shadow of the Almighty, ou Almighty. O que acontece? Existem sotaques, né? E no inglês americano, muitas vezes o T é colocado como som de R. Então, por isso que water, a palavra água, fica water, como se fosse o T com som de R. E outras pronúncias em outros lugares, né? Por exemplo, do britânico, o T tem som de T mesmo, então eles falam water, que vocês já devem ter visto. Então, nesse caso, você vai ouvir tanto Almighty com som de R quanto Almighty. Não tem problema, tá? Questão simples de resolver, é só entender o contexto e tudo mais. Tranquilo, sem pânico, tá? Find rest. Find é a palavra para encontrar. Encontra, rest, descanso. Vocês já devem ter visto também sobre uma sigla que é HIP, sabe? Quando alguém falece, por exemplo, algum famoso, Michael Jackson, HIP Michael Jackson, vamos colocar assim. Esse HIP é de Rest in Peace, certo? É a sigla de Rest in Peace, que é o descanse em paz. E rest é descanso. Então, find rest in the shadow. Shadow, sombra. Na sombra do Almighty, Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso. Então, encontra descanso na sombra do Almighty, ok? E aí, a gente volta lá no versículo, que é agora a gente entra aqui no verse 2. This I declare about the Lord. Aqui eu tenho certeza que vocês estão tranquilos. Isto, ou this que a gente falou, eu declaro sobre o Senhor. He alone is my refuge. Ele é o meu refúgio, my place of safety, meu lugar de segurança. Ele é o meu Deus, He is my God, and I trust Him. Trust, o que significa a palavra trust? Confiar, confiar. Então, eu confio nele, certo? Essas são as palavras, é um versículo muito simples, ele é bem maior, né, do que isso. Eu coloquei só dois versículos do capítulo, né, um capítulo muito simples, mas 2 versículos apenas, com muitas palavras que dá para tirar, que dá para aprender e que dá para você incluir no seu devocional e tudo mais. Inclusive, eu indico muito também de canções, né, para vocês escutarem canções em inglês, né, os hinos em inglês. Existe o Michael W. Smith, que ele é mais antigo, assim, que tem boas canções. Jesus Image também, que tem boas canções, que inclusive elas existem no português também, então fica bom de vocês olharem. Tem outras indicações também, tá? Eu vou ver se eu crio uma playlist. Me falem se vocês querem uma playlist com gospel em inglês, né? Com músicas gospel em inglês, que eu acho fácil, né? De que seja bom para vocês. Me comenta aqui para eu saber, que aí eu crio e disponibilizo no próximo Faith Influence para vocês. Mas em relação à mensagem, né? Eu sempre faço a mensagem depois de ensinar aqui a parte técnica do inglês. E a mensagem é
muito clara, né? Não tem muito que a gente interpretar, né? Porque muitas coisas da Bíblia há interpretações, há estudiosos, né? Porque alguns tipos de estudiosos entendem dessa forma, outros nem tanto. Mas isso aqui para mim eu acho que é muito claro, assim, muito cristalino de que se eu confio em Deus, eu posso descansar. E por mais que pareça, eu acho que a ironia, uma das grandes ironias do cristianismo é a gente, quanto mais fácil parece, mais difícil é na realidade. E o descansar, pelo menos para mim, eu não sei para você, mas o descansar para mim é difícil. Porque eu sou uma pessoa que gosta do controle, eu gosto de saber o que eu vou fazer da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, de ter uma rotina e tenho trabalhado muito isso, já melhorei muito, mas antes, assim, coisas que saíam do meu controle na minha rotina, eu enlouquecia. Então, isso de descansa, de entrega, é muito difícil. E para você pode ser mais tranquilo, e graças a Deus por isso, mas eu acho que é uma luta muito constante da gente entender que não ter o controle não é algo ruim, que muito pelo contrário é algo bom, porque se eu não tenho controle, o controle está nas mãos do Todo-Poderoso, do Almighty, do Most High, do Altíssimo. E se ele tem o controle, por que eu me preocuparia? E muitas vezes no dia a dia, quando bate a preocupação, porque a gente passa por dificuldades, todos nós passamos, às vezes é financeiro, às vezes é o relacionamento, às vezes é a família, não sei qual é o seu, mas o que eu faço é me lembrar, trazer à memória do quão poderoso é Deus. Então eu declaro em voz alta no meu dia, na minha casa, é Ele quem dá o limite para o mar, é Ele quem sabe as estrelas pelo nome, é Ele quem nos segura, quem tem a misericórdia, quem nos faz respirar. É Ele que é o ar, é Ele que é o alfa, o ômega, é Ele que move montanhas, é Ele que faz milagres. E aí eu gosto de relembrar os milagres da Bíblia, da mulher do fluxo de sangue, que só de tocar ela foi curada, do, do da pessoa com a lepra que Jesus curou, do cego que Jesus curou, dos pecados da alma, né, da mulher impura que Jesus curou. Então, assim, o nome de Jesus traz um poder muito grande para nós, só que às vezes a gente se esquece do quão poderoso é esse quem cuida de nós. E se ele falou que até os lírios do campo que se vestem tão bem, eles não têm nada, se vestem muito bem, mas hoje está ali no campo e amanhã estará no forno, e Deus cuida deles, quem dirá de nós? Então, eu acho que se colocarem um lugar de filho, e se eu sou filha, eu tenho um pai, se eu tenho um pai, eu sei que tem alguém que cuida por mim, que cuida de mim, e que nada vai faltar. E que apesar da nossa falta de controle, que graças a Deus pela nossa falta de controle, porque se fosse nós controlando, a gente não teria nada do que a gente conquista, né? Então, esse trazer de volta esse reconhecimento para que a gente possa descansar. Porque sem descanso a gente adoece, sem descanso a gente enlouquece, sem descanso a gente não produz, sem descanso a gente não é feliz, sem descanso a gente não louva a Deus. E o descanso, ele é um pilar principal do cristianismo para que a gente entre no Santo dos Santos com a tranquilidade e a vida em ordem, reconhecendo, não murmurando. Esses dias eu aprendi a diferença de murmuração para reclamação. Murmuração, você reclama com uma pessoa, mas não reconhece, né, o poder de Deus. Então, não é reclamação, é lamentação. A diferença de lamentação para murmuração.
E lamentação é você falar o seu problema para Deus, mas reconhecendo que Ele vai cuidar de tudo, que Ele é todo poderoso. Então, que a gente não murmure, mas que a gente tenha um relacionamento pleno com Ele, porque eu sempre vou falar isso, é isso que Ele quer. E o que Ele nos pede é calma, é descanso, e que a gente entregue, né? Porque a maior dívida já nos foi paga e que tudo isso é passageiro, que a nossa promessa é muito maior do que tudo isso e que a gente leia de fato o Salmo 91, entendendo de fato ele e entendendo que tesouro que nós temos, como se fosse uma receita do que fazer. Viver no abrigo do Altíssimo e encontrar descanso no Todo-Poderoso. Eu espero que tenha tocado você. Não esqueça de comentar, comenta pra mim, curta também. E eu te vejo no próximo Faith with Fluency. Um beijo. Deus abençoe.